Tá, vamos fazer agora o vídeo de exercício da função constante, linear e afim. Então, a primeira pergunta aqui é: dada a função f de x igual a x3 menos 2, responda as questões abaixo. Qual é o coeficiente a e b? Ora, eu botei de propósito esse porque quando tem fração e número negativo, o aluno tem sempre um pouco de dificuldade. Aqui, na verdade, quem é o a? Ó? O a é 1/3. E o B é menos 2. Tranquilo. Então respondemos já isso aqui já. Classifica a função em crescente ou decrescente. O que diz se a função é crescente ou decrescente numa função afim? É o A. É o A que multiplica aqui o x. Como o A é 1/3 é positivo, a função é crescente. Determine a raiz da função. Na verdade, o certo aqui seria escrever o zero da função, tá? Porque zero da função é igual à raiz da equação, tá, gente? Mas é assim que fala. Determinar o zero da função ou a raiz da equação. Ah, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas só que ele tem essa diferençazinha. Então vai ficar o quê, ó? Eu vou pegar aqui, ó, x sobre 3 menos 2 é igual a zero. Eu vou achar a raiz dessa equação, que é o zero dessa função. Então aqui eu vou somar, ó, 2 de um lado, 2 do outro. Vai ficar, ó, x sobre 3 é igual a 2. E agora eu vou multiplicar aqui pelo inverso multiplicativo de 1/3. Qual é o inverso de multiplicativo por 1/3? 3. Aí eu multiplico dos dois lados. E aqui eu tenho que a raiz dessa equação é 6, que é o zero dessa função. E fazendo um esboço, deixa eu fazer os eixos aqui. Então, olha só, gente. Aqui, ó, o ponto 0 menos 2 faz parte do gráfico, que é esse aqui, ó. E, como o zero é 6, vai passar no 6 também. Então, pegando uma reta, ela vai estar aqui, ó, passando no menos 2 e no 6. Essa que é a reta dessa função aí, que é o esboço do gráfico. Entendeu? O ponto 0 menos 2 está no gráfico. E como o zero da função é 6, é porque o ponto 6, 0 também está no gráfico. E como é uma reta, se eu tenho dois pontos, eu marquei, ó, 0 menos 2 e 6, 0. E aí tracei a reta. Então, esse aqui é o segundo exercício. Ó, determinado tipo de óleo foi aquecido a partir de 0 grau até 60 graus Celsius. Então aqui, ó, a temperatura está no eixo Y. Ó. Então ao invés de ser Y, vai ser tesão aqui. Ó. Em função do tempo. Em função do tempo S. Em segundos. Então, olha só. Se é uma reta, se passa no 0, 0, a gente já sabe que é do tipo y, né? Ó, y igual a x, certo? É uma função linear. Ou no caso aqui, né? T de S é igual ao A, que eu vou descobrir, que multiplica S, certo? Ora, o A da função afim ou da função linear é constante, que é a taxa de variação. O que é a taxa de variação? É a razão entre o ΔY e o ΔX.
certo? Ou seja, o A é a taxa de variação, que é o ΔY sobre o ΔX, que no caso de uma reta é sempre constante, certo? Aqui é sempre constante. Então vai ser quanto? Ó? Ele cresceu 60 aqui para 20, né? Ou seja, o A, 60 por 20 dá 3. É a taxa de variação que a gente vai colocar aqui, ó, 3S. Ora, se eu quero T de 8, é 3 vezes 8, que é igual a 24 graus. É isso. Bem simples assim, tá? Não esquece a taxa de variação, tá, gente? É para cada o acréscimo aqui, ó, quanto vai crescer, ó, entendeu? E a taxa de variação é essa razão, ΔY sobre ΔX. Inclusive, na minha última aula, a taxa de variação é o que vocês vão aprender em qualquer função. É o que vocês vão aprendendo em qualquer função, que é o finalzinho do nosso semestre aqui. Tá? É isso. A primeira pergunta, se o tempo é uma variável que depende do consumo de gás. Ó. Quem depende está sempre ali no eixo Y, certo? Já expliquei isso para vocês lá, qual é a variável dependente, qual é a variável independente. Ah, professor, eu posso mudar. Pode mudar, mas quando você escreve uma dependente da outra, você não mudou. Você pode até mudar, mas você tem que mudar os eixos também, tá? Então, ó, o tempo é o Y e o consumo de gás é o X. Vamos ver ali, ó. Não, ó. O consumo está no Y e o tempo está em horas. Ou seja, quando está escrito assim, essa função, significa que esse aqui, o consumo, é dependente das horas. É diferente do que está escrito aqui. Ó. Aqui é o tempo que depende do consumo? Não. Ali no caso, como nós desenhamos, é o consumo dependente da hora. Então não é. Após 4 horas e meia foram consumidos 480 gramas. Vamos ver lá. Ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e meia. Quanto foi consumido aqui? Ó. Aí você tem que pegar o... No caso aqui pode até ser pela taxa de variação ou pode ser só pela marcação aqui. Ó. Não esqueça que o consumo começa aqui. Ó. É 100 por hora, tá vendo? Não tem esse consumo inicial aqui não, tá? Então aqui vai dar, ó, 100, 200, 300, 400, 450. Quanto ele falou que era ali? Em 480, tá errado, não é? Certo? Em 4 horas e meia foi um consumo de 450. O lampião consome 100 gramas de gás por hora. Antes do uso, no dia já haviam sido perdidos 40 gramas. Tá parecendo que é esse aqui, né? Ó, ele gasta 100 gramas por cada hora, certinho. E antes já tinha perdido 40. Então a resposta certa deve ser a C de cavalo aqui. Ó. A função que representa o consumo de gás é 100 vezes o tempo menos 40. Vamos ver lá se é C menos T menos 40. Pô, não é menos 40, né, gente? Se fosse menos 40, o B estaria lá no menos 40. Não é, né? Aqui, o B está no 40, certo? Então não poderia ser nunca menos 40, e sim mais 40. Né? Para baixo. Não, para cima. Aqui seria 100 vezes T mais 40, né? Porque 40 foi perdido. Então, na verdade, a resposta é a letra C. Tá legal, pessoal? Vamos para o quarto exercício. Uma pessoa vai pegar um táxi e ela descobre que até às 18 horas a bandeirada é de R$ 6,00 e é cobrado R$ 2,50 por quilômetro rodado. E após as 18 horas, a bandeirada sobe para R$ 10,00 e o valor por quilômetro cai para R$ 2,00.
Então, a partir de quantos quilômetros rodados é mais vantajoso pegar o táxi durante a noite? Se a gente quer que seja vantajoso, pegar o táxi durante a noite, a gente tem que ver uma inequação, né? Na verdade quando é que uma vai ficar mais cara do que a outra. Então a gente vai escrever as duas funções, colocar numa inequação, certo? E verificar quando é que essa inequação é verdadeira. A partir de que hora essa inequação é verdadeira. Eu falei que horas, mas que hora, né? Quilômetros, tá? A partir de quantos quilômetros rodados é vantajoso. A partir de quantos quilômetros isso é verdadeiro. Então, pessoal, aqui, ó. Vou fazer x igual a quilômetros, certo? Então vai ficar aqui. A primeira é o seguinte: de dia, a bandeirada é 6 de noite. Até as 6 horas. Então de dia fica o quê? Ó? De dia é isso aqui, ó. R$ 6,00 mais 2,50 por quilômetro. E de noite é R$ 2,00 por quilômetro mais R$ 10,00. Então eu quero saber para que valor de x, ou seja, quantos quilômetros eu tenho que andar para que esse seja maior que esse. Então eu vou fazer aqui essa inequação, certo? Então primeiro eu vou tirar menos 2x daqui, menos 2x daqui. Então aqui vai ficar, ó, que 0,5x mais 6 é maior que 10, porque eu tirei 2 daqui e 2x daqui. E agora eu vou tirar 6 daqui e 6 daqui. Então vai ficar que meio x é maior que 4. Continuando aqui, tem que multiplicar pelo inverso multiplicativo de 5 décimos, que é o 10 quintos, né? Eu vou multiplicar aqui, ó. 10 quintos. Só podia ser também 2, né? Tô ficando maluco. Aqui é meio. Então vai ficar 2. Certo que 5 décimos aqui é meio. X divididos por 2. Ó, corta, corta. É maior que 4 vezes 2. Ou seja, a partir de 8 quilômetros, esse aqui fica mais caro que esse. Logo, se eu andar mais do que 8 quilômetros, vai ficar mais vantagem eu pegar o táxi à noite do que de dia. É isso. Vamos supor aqui, ó, se eu andar aqui, ó, 8 quilômetros, quanto é que vai ser? Eu vou pagar de dia, ó. 8 vezes 2 e 5 dá 26. E aqui, ó, 2 vezes 8, 16. Vai dar 26 também, né? Mas se for maior que 8, que é maior, estritamente maior que 8, né? Então tem que ser 8,1, ou então 9. Vamos botar 9 para ficar mais fácil. Aí 9 aqui vai dar quanto? 9 vai dar 26, que era, né? Com 2,5, 28,5. E aqui vai dar 9, vai dar 28, certo? Então a partir de 8, mais do que 8 quilômetros, não vale 8 não, tá, gente? Que é estritamente maior que 8. Pegar o táxi à noite é mais vantajoso do que pegar o táxi de dia. Para fazer esse último exercício aqui, ó, eu vou fazer oh Jesus, uma função definida por duas sentenças. Então o que eu vou fazer? Até o x ser 1, eu faço 2x mais 2, ó, até o x ser 1. Ó. Então eu vou desenhar o 2x mais 2 até o x ser 1 e vou desenhar o menos x mais 5 a partir de x igual a 1. Como é que a gente fazia quando eu ensinava para criança isso? Para criança que eu falo é do ensino médio, né? Faz a reta toda e apaga ali, faz uma reta fazia a reta toda e apagava
a parte que não é usada, entendeu? Fazia cada uma das retas separadamente. Mas vocês não precisam, né? Você sabe que vocês conseguem parar no X e até 1 aqui e passar do 1 aqui. É só você achar 2 pontos. Como isso aqui é uma reta, acha 2 pontos antes do 1 e aqui 2 pontos depois do 1 para montar cada uma das retas. Então, o que eu fiz aqui, ó? Nessa reta aqui que é antes de 1, eu fiz x igual a 0, vai dar o 2, marquei aqui a cruzinha do 2, e quando x é igual a 1, vai dar 4. Esse aqui, embora não tenha o x igual a 1, mas eu posso fazer, é uma reta, então eu posso fazer fingindo que é. Quando o x é 1, aqui ó, vai dar 4 também. Ó. Então é só fazer essa reta aqui e essa reta aqui. Ó. E aqui tá, ó, desenhei a vermelha e a azul. Esse é o gráfico de f de x e acabou o nosso exercício dessa matéria. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, gente, volta às vezes o vídeo, porque às vezes eu falo muito rápido, sei lá, né? Tá? Aí vocês voltem o vídeo e vejam. Vamos para a segunda parte dessa semana agora.